Salve, galera! Eu sou a Arlete, professora de português, e nós vamos hoje estudar sobre a acentuação gráfica. Bem, a acentuação gráfica é um tema recorrente em concursos públicos, em todos os vestibulares e também cobrado no Enem. Quando que se cobra no Enem? Nas questões objetivas. Não de maneira em que se pergunta qual das opções abaixo, qual das palavras estão acentuadas corretamente, mas se trabalha a discussão que os gramáticos trazem em torno desse tipo de acentuação. Por exemplo, determinado gramático cita que a palavra história é uma paroxítona terminada em ditongo e, portanto, deve ser acentuada. Em contrapartida, outro gramático sugere que história seja uma proparoxítona eventual. Além disso, aparece um outro gramático que desconsidera a possibilidade de proparoxítona eventual. Então, como que nós ficamos? O que eu faço? Então, eu devo conhecer todas as regras de acentuação gráfica para, dentro das questões do Enem, ter o discernimento de gabaritar a questão. Bem, além disso, no Enem, nos vestibulares e nos concursos em que se cobra a redação, é importantíssimo escrever corretamente as palavras. E escrever corretamente significa acentuar graficamente de modo correto. Para hoje, o que nos é importante? Nos é importante, para a acentuação gráfica, os acentos circunflexo e o acento circunflexo e o acento agudo. Bem, o tio. Que situação que entra o tio para nós? O tio, na acentuação gráfica, não é importante porque não configura justificativa de acentuação gráfica. O tio é simplesmente nasalização. Então, as palavras elas são classificadas de acordo com a posição da sílaba tônica, a posição que a sílaba tônica ocupa dentro dessa palavra. A sílaba tônica é a última, então nós temos uma oxítona. A sílaba tônica é a penúltima, nós temos uma proparoxítona. A sílaba tônica é a antepenúltima, nós temos uma proparoxítona. E se eu tenho só uma sílaba e essa sílaba é tônica, nós temos os monossílabos, que são átonos ou tônicos. Veremos isso tudo agora. Vamos ver no slide como que fica? Então, nós vamos ver quais são as regras para acentuar as oxítonas. Mas antes de sabermos quais são as regras que acentuam uma oxítona, nós temos que entender o que é uma palavra oxítona. Oxítonas são palavras que possuem como sílaba tônica a última. Ó, professora, como que então eu identifico a sílaba tônica? Chamando a palavra muito simples. Urubu, urubu, urubu. Conseguem perceber que o bu é a sílaba mais forte, que tem uma maior entonação? Então, temos aqui uma oxítona. Aí, nós temos as regras que justificam a acentuação dessas oxítonas. Nem todas as oxítonas são acentuadas. Aquelas que são acentuadas serão aquelas terminadas em AAs, ES, OOs, em ENS. AAs, nós temos como exemplo aí, aparecendo para vocês, sofá. Por que sofá é acentuado? Eu tenho uma oxítona terminada em A. Sofá, sofá, sofá. O Fá é a sílaba tônica. Portanto, eu tenho uma oxítona terminada em A. Sofás, 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 sofás. O Fás é a sílaba tônica. Se o Fás é a sílaba tônica, é uma oxítona terminada em AS, será, portanto, acentuada. Eu digo que eu tenho uma oxítona terminada em AS e não terminada em S. Porque, como observamos, não existe regra para acentuar as oxítonas terminadas em S. Existe regra para acentuar as oxítonas terminadas em AS. Jacaré, 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 jacaré. Você, você, vocês. Em jacaré, a sílaba tônica é o ré, oxítona. Em vocês, a sílaba tônica é o ces, oxítona também. Jacaré é acentuado porque se trata de uma oxítona terminada em E. Vocês é acentuado porque se trata de uma oxítona terminada em es. Paletó, 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 paletó. O tó é a sílaba tônica, oxítona terminada em O. Avós, 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 avós. A sílaba tônica é o vós. Então, eu tenho uma oxítona terminada em OS, na verdade.
Em ens serão acentuadas as oxítonas terminadas em ens. Ninguém e armazéns. Ninguém é uma oxítona terminada em é m. Armazéns é uma oxítona terminada em ens. Isso acontecerá com refém, reféns, várias palavras oxítonas dentro da língua portuguesa que se adequam a essa regra. Nós temos ainda, agora, as regras das paroxítonas. Quem são as paroxítonas? Paroxítonas são as palavras que possuem como sílaba tônica a penúltima. E nós vamos observar que a regra das paroxítonas é a maior regra. Por quê? Porque é o maior número de palavras que nós temos dentro da língua portuguesa são de palavras paroxítonas. As palavras paroxítonas, portanto, na língua portuguesa, representam o maior número. Se eu tenho o maior número de palavras, eu vou ter, então, o maior número de regras. Serão acentuadas as paroxítonas terminadas em L, em N, R, PS, X, US, e veremos mais para frente, no próximo slide, as outras regrinhas. Fácil. Fácil é acentuado porque eu tenho uma paroxítona terminada em L. Nível. Qual é a sílaba tônica de fácil? Fá. Eu tenho uma paroxítona terminada em L. Essa é a justificativa para acentuação em fácil. Pólen. Eu tenho uma paroxítona terminada em N. Cuidado com essa regrinha. Isso vai acontecer com todas as palavras gregas, que hoje nós tomamos emprestadas na língua portuguesa. Pólen, hífen, líquen. Todas essas que eu disse serão acentuadas. Porém, os seus plurais não recebem acento. Pólen é acentuado. Pólens, não. Hífen é acentuado. Hífens, não. Líquen é acentuado. Líquens, não. Porque não existe regra para acentuar as paroxítonas terminadas em S, apenas terminadas em N. Cadáver. Eu tenho uma paroxítona terminada em R, portanto, será acentuada. Bíceps. Eu tenho uma paroxítona terminada em PS. Observem vocês que o PS fica junto da sílaba CE. Por quê? Existe uma máxima dentro da língua portuguesa que diz que não existe sílaba sem vogal. Portanto, o PS não pode ficar isolado como sendo uma sílaba. Tem que ficar junto da vogal mais próxima, aí no caso, que é o E. Tórax. Eu tenho uma paroxítona terminada em X. Tórax, tórax, tó. O tó é a sílaba tônica. Essa sílaba tônica, tó, configura que tórax é uma palavra paroxítona, portanto, deve ser acentuada porque é terminada em X. Vírus. Eu tenho uma paroxítona terminada em US. Nós ainda temos, como regra para acentuação gráfica das paroxítonas, aquelas terminadas em iis, ons, uns, ão, no caso aí nós temos como exemplo aí órfã, órfãs, órfão e órfãos, porque nós temos uma paroxítona terminada em an, no caso de órfã, nós temos uma paroxítona terminada em ans, no caso de órfãos, órfãs, e nós temos uma paroxítona terminada em ão, no caso de órfão, paroxítona terminada em ditongo, no caso de órfãos. Há gramáticos que trazem a regra como órfãos, sendo acentuado por ser uma paroxítona terminada em ãos, mas há outros gramáticos que trazem órfãos, como sendo uma paroxítona terminada em ditongo, o que, no final das contas, é a mesma coisa, porque ão nós sabemos que é um ditongo. Bem, para a regra das acentuadas em iis, júri, eu tenho uma paroxítona terminada em i. Lápis, eu tenho uma paroxítona terminada em is. Terminada em om, on, iandon. Íons, terminada em ns. Uns, álbum, álbuns. Eu tenho álbum, que é uma paroxítona terminada em Álbuns é uma paroxítona terminada em uns. Então, galera, é isso. Aí são todas as dicas de acentuação gráfica. Nos próximos vídeos, daremos continuidade ao conteúdo. Conto com vocês. Até mais!